Olá, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao meu canal. Antes da gente começar, já deixa o seu like, se inscreve aqui e ativa o sininho, porque o tema de hoje é fundamental para a saúde íntima feminina. E é exatamente o tipo de assunto que nunca foi explicado do jeito que deveria. Hoje nós vamos falar sobre como evitar dores durante o sexo depois dos 50, algo que muitas mulheres vivem em silêncio, achando que é normal, mas que na verdade tem solução, tem cuidado, tem caminho, e você merece conhecer esses caminhos. Depois dos 50, o corpo da mulher passa por transformações naturais, alterações hormonais, diminuição da lubrificação, mudanças na elasticidade da pele e dos tecidos íntimos. E tudo isso pode fazer com que a relação sexual se torne desconfortável ou até dolorosa. Mas a verdade é que sentir dor não é normal, não é algo que você precisa aceitar e muito menos ignorar. Seu corpo não está dizendo que acabou, ele está dizendo que precisa de cuidado, precisa de atenção, de carinho e de ajustes, não de silêncio. E o mais bonito é que, com o cuidado certo, a dor desaparece e o prazer volta a acontecer com naturalidade, porque o corpo maduro não perde a capacidade de sentir. Ele só muda a forma como quer ser tocado, como quer ser estimulado, como quer ser amado. A relação íntima depois dos 50 pode ser tão boa quanto antes, ou até melhor, desde que você entenda que essa nova fase tem um novo ritmo. Você já percebeu que, quando o corpo está tenso, tudo dói mais? Pois é. A dor, durante o sexo, muitas vezes, não começa no físico, começa na mente. Começa no medo, na insegurança, na ansiedade de que vai doer de novo. E quanto mais medo, mais o corpo se fecha. Quanto mais insegurança, menos o corpo responde. Por isso, a primeira coisa que precisamos conversar é sobre relaxar. Relaxar a mente, relaxar o corpo, relaxar o coração. A sexualidade da mulher madura não combina ela combina com presença. E tem algo que quase ninguém ensina. A dor não significa falta de desejo. Muitas mulheres sentem vontade, sentem atração, sentem conexão. Mas o corpo não acompanha porque está ressecado, irritado ou tenso. E isso é totalmente reversível com pequenas mudanças. Hidratação íntima, uso de lubrificantes adequados, comunicação com o parceiro, preparação do corpo, tempo para o toque, tempo para o carinho. O corpo da maturidade responde ao afeto, não ao impulso. Outra coisa importante: o estrogênio diminui, mas o prazer não diminui com ele. Desde que você aprenda a cuidar da região íntima com ainda mais carinho, hidratar a pele, usar produtos indicados por profissionais de saúde, manter a circulação ativa, fortalecer o assoalho pélvico, tudo isso ajuda o corpo a se preparar para o contato íntimo sem dor. O corpo precisa estar confortável para sentir prazer. Simples assim. E o toque? O toque. Depois dos 50, o toque ganha um novo significado. Ele não é mais sobre chegar rápido em algum lugar, é sobre preparar o corpo, sobre permitir que a pele acorde, sobre dar tempo para que a mente entre na mesma sintonia. Uma das maiores causas de dor nessa fase é a falta de estímulo adequado. Não porque o desejo acabou, mas porque agora o corpo quer mais carinho antes. Por isso, eu te convido a prestar atenção ao que você sente, ao que o seu corpo pede, ao que ele responde. Quando você se escuta, você evita a dor. Quando você se respeita, o prazer aparece. E fica comigo até o final do vídeo, porque hoje nós vamos falar sobre tudo isso. Causas, soluções, exercícios, cuidados, emoções e caminhos reais para que a relação íntima seja leve, prazerosa e livre de dor, como você merece. Depois dos 50, muitas mulheres começam a perceber mudanças sutis, e outras nem tão sutis assim, no corpo durante a intimidade. E entender essas mudanças é o primeiro passo para evitar a dor. Nada acontece do nada. O corpo sempre dá sinais, sempre comunica, sempre pede atenção. E quando você entende essa linguagem, tudo começa a fazer sentido. A causa mais comum de dor nessa fase é o ressecamento vaginal, resultado direto da queda do estrogênio. Esse hormônio, que durante décadas manteve a região íntima hidratada, elástica e confortável, começa naturalmente a diminuir na menopausa. Sem ele, os tecidos ficam mais frágeis, mais sensíveis e menos lubrificados. O atrito, que antes passava despercebido, agora machuca. Mas isso não significa que o seu corpo desligou. Significa apenas que ele precisa de ajuda. É como uma pele ressecada. Você não ignora, você hidrata. E com a região íntima é a mesma coisa. Outra causa importante é a diminuição da elasticidade. A parede vaginal pode ficar menos flexível, o que torna certos movimentos desconfortáveis. E, novamente, não é falha do corpo. É um processo natural da maturidade. É como quando a pele do rosto perde colágeno com o tempo. Com cuidado simples, essa região também responde, também melhora, também se fortalece. Existe também a influência poderosa do emocional. Muitas mulheres carregam
Preocupações, medos, tensões e até experiências negativas que, sem perceber, fazem o corpo se fechar. A vagina é um músculo, e músculos reagem ao que a mente sente. Ansiedade, pressa, vergonha, medo de doer, tudo isso faz o corpo se contrair, tornando essa experiência desconfortável. E quanto mais medo da dor, mais o corpo tenta se proteger, e mais dor aparece. É um ciclo. E o segredo para quebrar esse ciclo é aprender a relaxar antes da relação, a conversar, a respirar, a acalmar o corpo antes de abrir espaço para o prazer. A dor também pode estar ligada ao enfraquecimento do assoalho pélvico, que é uma rede de músculos responsáveis por sustentação e sensibilidade. Com o tempo, esses músculos podem ficar mais fracos, especialmente em mulheres que tiveram partos, cirurgias ou muito tempo sem atividade íntima. E quando esses músculos estão fracos, eles não conseguem responder bem, não conseguem relaxar, não conseguem acompanhar o movimento. O resultado? Dor. Mas a boa notícia é que esses músculos podem ser fortalecidos com exercícios simples e eficazes, e isso transforma completamente a experiência sexual. Outra causa, que quase ninguém comenta, é o tempo de estímulo insuficiente. O corpo da mulher madura funciona em um ritmo diferente. Ele precisa de mais tempo para aquecer, para despertar, para lubrificar naturalmente, para entrar em sintonia com a mente. Quando a relação acontece rápido demais, sem estimular o corpo antes, é natural que doa. Não porque o desejo acabou, mas porque o corpo ainda não estava pronto. O corpo maduro não responde à pressa, ele responde à presença. Há também fatores como medicações, estresse, insônia, baixa autoestima, ansiedade e até hábitos como o sedentarismo ou alimentação pobre em nutrientes que afetam diretamente o bem-estar íntimo. O corpo é um sistema completo. Quando uma área está em desequilíbrio, todas as outras sentem, e o prazer não foge dessa regra. Mas o ponto mais importante é este: dor não é normal, não é sinal de envelhecimento. Não é algo que você deve aceitar. É apenas o corpo pedindo cuidado, pedindo atenção, pedindo mudança. E quando você entende o que está acontecendo, você já dá o primeiro passo rumo à solução. Não existe nada de errado com você. Existe apenas um corpo que mudou e que, com o cuidado certo, pode voltar a ser fonte de prazer, conforto e intimidade. A boa notícia, que talvez a melhor de todas, é que evitar dores durante o sexo depois dos 50 é totalmente possível. O corpo responde a apticimatos, mente colabora, e o prazer renasce quando existe cuidado, calma e conexão. Nada está perdido. Nada acabou. O corpo apenas pede um novo caminho, e quando você oferece esse caminho, tudo volta a fluir com naturalidade. O primeiro passo para evitar a dor é algo simples, mas essencial: hidratar a região íntima regularmente. Assim como a pele do rosto e do corpo ficam mais secas com o tempo, a região íntima também precisa de hidratação constante. Hidratantes específicos, aprovados por profissionais de saúde, ajudam a devolver elasticidade, conforto e maciez para os tecidos. E o mais importante, hidratar não é só para o dia da relação, é para o dia a dia. É um cuidado contínuo. Em segundo lugar, existe o melhor amigo da mulher madura, o lubrificante. Não é sinal de fraqueza, não é vergonha, não significa que algo está errado. Lubrificante é cuidado, é conforto, é carinho. Ele reduz o atrito, diminui a sensibilidade negativa e permite que o corpo participe da relação sem dor. A maturidade não combina com sofrimento, combina com soluções práticas e inteligentes. O lubrificante certo muda tudo, mas antes de tudo isso, existe algo ainda mais poderoso: o tempo. O corpo da mulher madura não quer pressa. Ele quer toque lento, beijo sem urgência, carinho que desperta a pele aos poucos. A pressa é a maior inimiga da lubrificação natural. Quando o toque é apressado, o corpo reage com tensão. Quando o toque é lento, o corpo responde com prazer. A chave está em preparar o corpo, em deixar o desejo chegar, em permitir que a mente relaxe e se entregue. Outra solução muito importante é fortalecer o assoalho pélvico. Esses músculos são responsáveis não só pela sustentação, mas também pela sensibilidade e até pela intensidade do prazer. Quando estão fracos, a região não relaxa. Quando estão fortes, tudo funciona melhor. A sensibilidade aumenta, o conforto melhora e a dor diminui. Exercícios simples e discretos, como os de Kegel, podem ser feitos em casa, no carro, assistindo TV e trazem resultados incríveis quando feitos de forma contínua. E não podemos esquecer da comunicação. A dor diminui quando você fala sobre ela. Dizer ao parceiro o que está acontecendo, explicar o que você sente, pedir o que precisa, tudo isso não é fraqueza, é maturidade. O parceiro não adivinha. Ele precisa ser convidado a participar desse cuidado. E quando há diálogo, a ansiedade diminui, o medo vai embora e o corpo se sente seguro outra vez. E segurança é um dos maiores estímulos para o prazer. Outro passo essencial é relaxar antes da relação. A mulher que chega tensa, estressada ou preocupada tem mais chances de sentir dor.
Criar um ambiente calmo, reduzir a luz, colocar uma música suave, respirar profundamente, fazer uma pequena massagem. Tudo isso prepara o corpo e a mente. O desejo nasce quando o corpo sente que está em um ambiente seguro. Também é importante observar a frequência da atividade íntima. Ficar longos períodos sem relação pode deixar os tecidos mais rígidos e sensíveis, tornando a primeira relação após muito tempo mais desconfortável. Uma vida íntima equilibrada ajuda a se manter a região ativa, hidratada e funcional, mesmo que essa intimidade seja apenas toque, carinho ou estímulos leves. E claro, acompanhar sua saúde com um ginecologista especializado faz parte desse processo. Dor nunca deve ser ignorada. Existem tratamentos, reposições hormonais naturais, cremes seguros, terapias e cuidados personalizados para cada mulher. Cada corpo é único e as soluções também são. A maior verdade é esta: dor não é destino. Dor não é sinal de envelhecimento. Dor não é sentença. Com cuidado certo, com informação, com diálogo e com carinho, a dor vai embora e o prazer volta. E volta de um jeito mais maduro, mais consciente, mais bonito. Porque o corpo da mulher depois dos 50 não perde a capacidade de sentir. Ele ganha a capacidade de sentir melhor, desde que você o trate com a delicadeza que ele merece. A terceira parte desse tema precisa ser dita com carinho, porque muitas mulheres passam anos acreditando que sentir dor significa fim da vida íntima. Mas a verdade é exatamente o contrário. Quando a mulher entende o próprio corpo, quando ela aprende a se cuidar, quando ela se permite sentir sem medo, ela descobre que a maturidade pode ser a fase mais prazerosa de todas. O prazer depois dos 50 não é o mesmo da juventude. E isso não é algo ruim. É algo lindo. O corpo maduro conhece caminhos que o corpo jovem nem imagina. Ele tem memória, tem história, tem sensibilidade. E quando a dor vai embora, o prazer aparece mais leve, mais profundo, mais emocional. Porque agora você já sabe o que quer, já sabe o que gosta, já sabe o ritmo da sua alma. Você já percebeu como, com o passar dos anos, a gente se liberta? Liberta do medo, liberta da comparação, liberta da cobrança de ser perfeita. E essa liberdade é o maior afrodisíaco da maturidade. A mulher que se conhece, que se aceita e que se respeita, atrai uma energia diferente. Ela entra na relação com mais verdade, com mais calma, com mais entrega. E essa entrega transforma tudo. Transforma o toque, transforma o olhar, transforma o prazer. Um dos maiores segredos da maturidade é que o prazer agora nasce do que é real. Não precisa mais de performance, de pressa, de barulho. Precisa de conexão, precisa de presença, precisa de carinho. A intimidade, depois dos 50, deixa de ser obrigação e volta a ser escolha. E quando é escolha, ela se torna muito mais bonita. Você toca porque quer, sente porque deseja e se entrega porque confia. E isso é o que faz o prazer florescer de verdade. E quando o corpo está confortável, quando a mente está relaxada e quando a alma se sente segura, a dor simplesmente não tem espaço. Ela perde força, ela desaparece. E no lugar dela nasce um prazer maduro, verdadeiro, tranquilo. Um prazer que não precisa gritar, porque tem profundidade. A mulher madura tem algo que nenhuma juventude pode imitar: a sabedoria do próprio corpo. Ela sabe quando algo está errado. Ela sabe quando precisa de carinho. Ela sabe quando precisa de calma. E ela sabe quando está pronta para sentir de novo. Isso é força, isso é beleza, isso é poder feminino. E eu quero que você leve essa verdade com você. O prazer não tem idade. Mas a liberdade de sentir tem muito mais força depois dos 50. A dor não define sua vida íntima. O tempo não decide o seu prazer. E a maturidade não apaga seu desejo. Ela ilumina. Quando você cuida do corpo, quando cuida da mente e quando cuida do coração, você cria um ambiente perfeito para viver o prazer com mais profundidade do que nunca. Depois dos 50, o sexo não precisa do corpo jovem. Ele precisa do corpo vivo, do corpo consciente, do corpo que sente. E esse corpo, o seu corpo, ainda tem muito a viver. Você merece prazer, você merece conforto, você merece uma intimidade sem dor e cheia de vida. Porque o seu corpo continua sendo casa, continua sendo história, continua sendo desejo. E enquanto houver vida, haverá também prazer esperando para florescer.